Bom dia a todos. Bom dia, presidente da mesa, excelentíssima deputada Maria do Rosário, excelentíssima deputada Érica Cocai, demais deputados e pessoas presentes. Eu vou compartilhar minha tela e hoje nós vamos falar um pouco a respeito da doença de Huntington, que apesar de ser uma doença rara, é uma doença que afeta várias famílias brasileiras. Então, nós devemos tratá-la com muito respeito, muito cuidado, e agradeço muito essa oportunidade. Aqui meu slide de conflitos de interesse, e falando um pouquinho a respeito da doença de Huntington, e como eu coloquei para vocês, é uma doença rara, neurodegenerativa, ou seja, progressiva, e nós chamamos de autossômica dominante, ou seja, existe uma chance de 50% de se passar de pai ou mãe para os filhos, portanto, uma chance muito grande. Ela se caracteriza pela presença de movimentos anormais, distúrbios psiquiátricos e distúrbios cognitivos, de memória e muitas vezes quadros demenciais. A primeira vez que ela foi descrita foi em 1872, por George Huntington. Ele a descreveu quando ele tinha apenas 22 anos, foi uma excelente, uma das melhores descrições na medicina, mostrando esse caráter de hereditariedade, mas muito pouco se conheceu e durante muitos anos. Apenas em 1983 é que se identificou a alteração genética, o cromossomo responsável, que é o cromossomo 4, e 10 anos depois o gene responsável pela mutação dessa proteína. A prevalência da doença de Huntington, e como nós podemos observar nesse mapa, em especial em relação ao Brasil, ainda não é conhecida. Estima-se que no Brasil nós sigamos a prevalência mundial, ao redor de 4 a 10 por 100 mil habitantes, apesar de um estudo mais recente, de 2013, mostrar que essa prevalência subiu ao redor de 12 por 100 mil habitantes. É claro que isso vai depender da disseminação desse gene ao redor do mundo, então em regiões como a Ásia, Finlândia e o Japão, essa prevalência é muito baixa, mas em regiões da América Latina, como a Venezuela, perto da região do Lago Maracaibo, essa prevalência é extremamente alta, ao redor de 700 por 100 mil habitantes. Isso acontece porque nesta região houve muita consanguinidade, muitos casamentos consanguíneos, então houve a perpetuação desse gene. Por quê? Qual é a etiologia? Essa é uma das poucas doenças neurodegenerativas que nós realmente identificamos o cromossomo e o porquê ela acontece. Então, é uma herança autossômica dominante, como já foi dita, ou seja, um aumento de frequência, essa hereditariedade é de 50%. Ela acontece pela presença de um gene mutante que vai produzir uma proteína mutante, que é a huntingtina, que vai, de uma certa forma, atacar alguns neurônios, os neurônios espinhosos médios, uma região importante que está muito relacionada ao movimento. Nós temos, vamos fazer esse diagnóstico através do número, do aumento dessas repetições. Então, nós consideramos o indivíduo com um genótipo, com um número de repetições normais até 27 repetições, a média na nossa população são 18 repetições, de uma base nessa região do gene que chama CAG, que são pequenas cadeias de aminoácidos, entre 28 e 35 repetições. Nós falamos que esse indivíduo ele tem alelos intermediários, ou seja, são indivíduos que não vão desenvolver a doença ao longo da vida, não vão passar para os seus progenitores, porém, pode haver uma instabilidade na hora da reprodução. E eles sofrerem, então, os filhos sofrerem uma expansão dessas bases e virem a desenvolver a doença. Isso nós chamamos de caso de novo, que acontece, muitas vezes a gente não sabe, não existe a hereditariedade na família, mas em 6 a 8% da população isso pode vir a acontecer. Já aqueles indivíduos onde no teste molecular apresenta mais de 36 repetições, mas entre 36 e 39 repetições, nós falamos que esse indivíduo tem uma penetrância incompleta, ou seja, ele tem um risco de 50% de passar para os seus descendentes, mas ele pode não desenvolver a doença ao longo da vida. Mas aqueles indivíduos com 40 ou mais repetições, fatalmente desenvolverão a doença
ao longo da sua existência e tem a chance também de passar para os seus descendentes. Então, esse é mais o parâmetro, são os parâmetros genéticos que nós utilizamos para o diagnóstico e acompanhamento dos nossos pacientes. A doença de Huntington, ela normalmente acontece ao redor dos 40 a 45 anos de idade, são as suas manifestações. Faço aqui chamo um ponto importante, porque são indivíduos que estão em plena atividade laborativa, então isso é uma perda muito grande, familiar, mas existe ainda a forma juvenil, que acomete indivíduos abaixo dos 20 anos. A duração da doença é longa, entre 15 e 20 anos, nós temos pacientes que nós acompanhamos até com 30 anos de doença, e não há predominância em relação a homens ou mulheres. A história natural, e é um fato importante, nós podemos observar nesse gráfico, é que esse indivíduo, ele nasce com a mutação, ou seja, ele já, geneticamente, ele já apresenta essa alteração, mas ele pode levar muito tempo para manifestar a doença. E o diagnóstico, ele é feito quando surgem as alterações, os sintomas motores. Antes de nós falarmos um pouquinho do quadro clínico, eu gostaria de chamar a atenção de vocês a respeito da necessidade de centros especializados no Brasil em um cuidado intensivo com os nossos pacientes. Esse é um estudo muito interessante, onde foi feito um questionário em 24 centros da América do Sul a respeito do tratamento e acompanhamento dos pacientes com doença de Huntington. Foram centros especializados e desses 14 no Brasil, 4 na Argentina, 2 no Chile e 1 na região da Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. 19 centros eram, sim, vinculados a centros especializados ou em distúrbio do movimento ou específicos para a doença de Huntington ou na parte genética, mas nós podemos observar por esse gráfico que 100% desses centros apresentavam neurologistas, mas apenas 16% psiquiatras. Isso é um número muito baixo, porque são pacientes que precisam, sim, da avaliação e acompanhamento psiquiátrico. Além disso, geneticista para aconselhamento genético, também apenas 50% desses centros, assim como outros profissionais, como enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, extremamente importantes para o acompanhamento dos nossos pacientes. Menos de 50% desses centros contavam com a ajuda desses profissionais. Assim como também a parte de investigação de neuroimagem. Dessa forma, esse estudo mostra que, quando nós avaliamos o cuidado com o paciente, o diagnóstico desse paciente, o teste genético ou molecular, ele era disponível apenas em 25% desses centros. Os outros pacientes precisavam procurar para poder ser feito o diagnóstico, que é muito importante o teste molecular pro diagnóstico, na rede privada. E muitas vezes são pacientes que não têm condição de pagar esse exame. Além disso, o cuidado em estágios mais avançados da doença, onde o paciente se torna cada vez mais dependente ou do cuidador ou dos seus familiares, não era disponível para esses pacientes. 83% desses centros não apresentavam esse apoio institucional. Portanto, uma realidade que nós temos, que nós nos deparamos no dia a dia e temos que realmente mudar. Então, a conclusão deste estudo mostrou esse número insuficiente de centros capacitados, poucos psiquiatras e geneticistas, além de uma diminuição de disponibilidade do teste genético e estrutura, na verdade, estável e adequada para acompanhar esses pacientes no estágio final da doença. Portanto, mostra que a doença de Huntington, ela tem um impacto muito grande, tanto no âmbito familiar, porque são pacientes que deixam de trabalhar, então monetariamente isso atrapalha a família, a estrutura familiar, que são pacientes que se tornam dependentes, vários membros da família podem ser acometidos, âmbito social, âmbito financeiro, por esses motivos, e também no sistema de saúde, porque são pacientes que acabam com a evolução, se não bem acompanhados, evoluem com complicações do ponto de vista de saúde. Portanto, nós precisamos tratá-los adequadamente.
O quadro clínico é um quadro muito rico, é importante ressaltar que ele varia, ele é muito variável, mesmo numa mesma família, o paciente ele pode apresentar diferentes fenótipos, diferentes sintomas. Os movimentos involuntários são os principais sintomas. Nós temos movimentos anormais nesses pacientes, movimentos que nós chamamos de coreia, que são movimentos abruptos, rápidos, que podem acometer qualquer parte do corpo, eles podem ser sutis a muito exacerbados, atrapalhando o dia a dia desse paciente, atrapalhando a escrita, a alimentação, o equilíbrio desses pacientes. Outros sintomas, como distonias, que são contrações musculares, muitas vezes dolorosas, também podem aparecer no quadro clínico, quadros de sacudidelas, que nós chamamos de mioclonias, e também tiques. É importante lembrar que na fase avançada da doença, esse paciente pode apresentar também lentidão do movimento e rigidez, o que leva a muito distúrbio da marcha e, consequentemente, quedas, o que muitas vezes pode até ser fatal. Quanto aos distúrbios psiquiátricos, 40% desses indivíduos apresentam depressão, seguida de ansiedade. A apatia também é muito importante, pode acompanhar ou piorar ao longo da evolução da doença, o tratamento desse sintoma é muito difícil, mas quadros de irritabilidade, agressividade, impulsividade, psicose podem acontecer. Um fato importante também é o risco de suicídio. Nessa população existe maior risco de suicídio, principalmente quando esse paciente recebe o diagnóstico e quando ele percebe que ele está começando a piorar. Então, nós devemos estar muito atentos para esse fator. Quanto aos distúrbios cognitivos, ou seja, relacionados à alteração da atenção, da memória, em fases mais avançadas, até quadros demenciais podem acontecer. Outros fatores muito importantes, que nós chamamos de sintomas associados, estão relacionados à dificuldade da deglutição, distúrbios do sono, porque existe uma mudança do ciclo sono-vigília, perda de peso, isso é um aspecto muito importante, porque indica um pior prognóstico, então nós devemos estar atentos, porque existe um estado de catabolismo muito grande desses pacientes, mas quadros de osteoporose, atrofia muscular também podem estar presentes, então nós devemos estar atentos a isso. E existe ainda o que nós chamamos de doença de Huntington juvenil ou forma de Westphal. Ela é uma forma um pouco diferente em termos de manifestação clínica do que acontece na manifestação do adulto, porque esses indivíduos, essas crianças, muitas vezes, apresentam uma forma rígido-acinética, ou seja, elas têm uma rigidez muito grande e uma lentidão muito grande. Podem apresentar também déficit de aprendizado e 30% a 50% desses indivíduos, e principalmente se forem indivíduos mais jovens, apresentam sim quadros de crise convulsiva. Portanto, o diagnóstico é feito através da história familiar, do quadro clínico e principalmente do teste molecular, daí a importância deste teste. O tratamento é feito através de uma equipe multidisciplinar, é claro que eu estou colocando aqui para vocês o tratamento ideal, e nem sempre isso acontece, o apoio do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do psicólogo, da terapia ocupacional, de uma enfermeira que possa lidar diretamente com esses pacientes é muito importante, e infelizmente nós não temos um tratamento de cura para essa doença, nem um tratamento que diminua a evolução, apenas um tratamento que nós chamamos sintomático, medicamentoso. Então, existem alguns medicamentos que podem ser utilizados para o controle da coreia. A tetrabenazina nós não temos no Brasil, isso teria que ser importado. A deutetrabenazina, que atualmente já existe no mercado brasileiro, e a amantadina. Para o tratamento dos distúrbios psiquiátricos, antipsicóticos, antidepressivos, alguns benzodiazepínicos e anticonvulsivantes, tanto para o tratamento da crise como para modulador de humor. Portanto, são pacientes extremamente carentes do nosso tratamento. É extremamente importante que nós tenhamos centros, cada vez mais centros especializados, façamos uma educação médica continuada, para que nós possamos tratar adequadamente. Então, esse é o meu último slide, e eu coloco para nós refletirmos mesmo.
a necessidade de um estudo epidemiológico no Brasil, para nós sabermos como é a nossa amostra, a nossa população, nós pensarmos que nós temos ainda um número insuficiente de centros especializados, e muitas vezes nesses centros especializados que existem, nós não temos uma equipe multidisciplinar, a disponibilidade de uma maneira mais fácil do teste molecular e o acompanhamento adequado dos nossos pacientes. Eu agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigada. E as deputadas Maria do Rosário e Érica Cocai, e presidente da mesa, e todos que estão nos acompanhando nesse momento. Bom, como já foi dito, a doença de Huntington é uma doença rara. Entretanto, ainda estamos lutando para a inclusão dessa doença no rol das doenças graves, que trata a Lei 8.213, artigo 151 do INSS, né? Bom, essa lei, ela inclui as formas incapacitantes das doenças e solicita a isenção do cumprimento do prazo de carência para a concessão do auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. O que acontece? Hoje em dia, uma pessoa, quando vai passar uma perícia do INSS, muitas vezes, diria que o número alto, aí, 80% dos casos, são negados o pedido que a pessoa está fazendo, seja de aposentadoria, ou seja, de um outro benefício, BPC, por exemplo, né, que é o benefício da prestação continuada, por a doença de Huntington não está incluída nessa referida lei. Existe o desconhecimento do perito sobre a doença de Huntington. Quando você chega na perícia para a doença de Huntington, mesmo você tendo ali o documento médico, né, o receituário, você tendo o laudo médico, o perito não conhece a doença, não reconhece o pedido da pessoa e geralmente é negado, né? Mesmo você chegando com uma pessoa numa cadeira de roda ou mesmo até carregando nos braços, né? Dependendo da situação da pessoa, e mesmo assim ainda é negado. E tem casos até de pessoas que conseguiram algum benefício, que é benefício da prestação continuada, e depois de um tempo, um retorno para uma segunda perícia do INSS, esse benefício foi retirado. Tá? É um problema muito grave que nós temos, né, pela falta de conhecimento da doença. Falta o conhecimento também de muitos profissionais de saúde. A maioria não conhece a doença de Huntington, né? Seja nos hospitais universitários, em hospitais públicos, privados. Nas secretarias de saúde não conhece, nas UBS não conhece as doenças, e até mesmo nos serviços funerários, quando a pessoa falece, é colocado causa indeterminada pelo fato daquela pessoa do serviço funerário não conhecer a doença, não ter informação sobre a doença. Então, como ela não conhece, ela coloca causa indeterminada e fica assim, eu não sei qual o prejuízo a família poderia ter por esse problema no futuro. Temos a dificuldade de falta de insumos para essas pessoas, como fraldas. Isso varia de regiões do Brasil, pode ser de cidade para cidade, tem uma variação muito grande. A Secretaria de Saúde fornece muito bem em uma cidade, aí você vai para uma cidade do Norte e Nordeste, já tem muita dificuldade para conseguir esses insumos. Ou até mesmo aqui no interior de São Paulo, você tem aí de fraldas, precisamos de seringas, precisamos de pomadas para aliviar as caras,
precisamos de alimentação por sonda e, muitas vezes, o serviço de saúde não fornece. Geralmente são famílias que já estão numa situação financeira bem, com muita dificuldade, porque é uma doença que ela, além de acometer aquele paciente, ela acaba desestruturando a família financeiramente. Porque, uma pessoa que vai cuidar do paciente, ela tem que se dedicar ali 24 horas, acaba perdendo o trabalho, às vezes uma ou duas pessoas da família acaba ficando sem emprego e gerando dificuldades financeiras. Temos também a falta das instituições de longa permanência. Como é uma doença que ela acomete pessoas, normalmente, em média, na faixa dos 35 aos 50 anos de idade, muitas vezes a pessoa já fica acamada aí por volta dos 45, 50 anos, e a família, algumas vezes, não tem condições de cuidar desse paciente em casa, ou seja, por agressividade, ou seja, pela a própria deficiência acometida nessa pessoa. E a dificuldade de se conseguir uma instituição de longa permanência para essas pessoas. Poucas cidades têm essas instituições, e precisamos mais dessas instituições, mesmo que sejam clínicas, né? Instituições particulares que sejam conveniadas com as prefeituras locais, ou Estado, ou da Federação. A dificuldade do benefício da prestação continuada. Muitas famílias têm aí, precisa comprovar junto ao INSS que cada membro da família recebe apenas até 1/4 do salário mínimo. Mas em alguns casos das famílias tem alguma pessoa que trabalha ou alguma pessoa que recebe um outro benefício e acaba que o benefício do BPC para esse paciente seja negado porque aquela renda familiar ultrapassou um limite daquele 1/4 de salário mínimo. E mesmo somando as duas rendas, tanto do paciente, que poderia receber o BPC, mais a renda do familiar, que é empregado ou que receba algum tipo de benefício, somando tudo, ainda assim não dá para a sobrevivência dessa família. Então fica aqui um apelo para o INSS rever essa situação, porque nós temos aí casos de pessoas morrendo no Brasil todo por falta de alimentação, por fome. Fome por falta de medicamentos, por falta de dinheiro de transporte para ir a um hospital. Então, a situação é muito grande. É necessário rever essa questão do benefício da prestação continuada e da aposentadoria. Bom, eu acredito que a minha fala ela seria apenas essa parte, e então passo a voz para outra pessoa, para o próximo. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Antônio Marcos Gomes Ferreira. Eu estou anotando aqui várias das falas dos senhores e senhoras, e agora nós vamos pensando, realmente, essa questão da saúde, dos testes, do diagnóstico precoce, dos testes, do atendimento e da parte de saúde e assistencial, como, por exemplo, desde os equipamentos mais básicos, como a fralda, o tratamento de escaras, a questão de pessoas que se encontram acamadas. Isso tudo precisa muito de atenção no nosso país. Vocês que estão trazendo o tema da doença de Huntington estão, na verdade, alertando para um Brasil que está invisível, aquele que está, tantas vezes, hoje, em uma condição de
maior dependência, de menor autonomia, pessoas acamadas, que precisam de uma atenção muito importante. Então, nos sensibiliza muito, e está mais do que justificado aqui, nós temos uma data, como estamos debatendo, mas é que nós vamos precisar ter, mais do que isso, nós vamos precisar ter uma política pública construída por direitos. Fiquei muito sensibilizada também com a sua fala, sobretudo pelo fato da doença de Huntington não estar entre as doenças consideradas incapacitantes pela perícia do INSS, que eu creio que é algo que nós, aqui na Câmara dos Deputados, também podemos mover, e já dessa audiência pública surgir, da própria Comissão de Constituição e Justiça, uma indicação. Nós podemos fazer uma indicação da comissão, com base na fala do doutor Antônio Marcos, em nome de todos os parlamentares, para que isso seja considerado. Obrigada. A senhora Thaís dos Santos Miranda, então, com a palavra. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer todas as pessoas aqui presentes. Obrigada, deputada, pelo carinho e acolhida. Eu quero agradecer também as pessoas que não estão aqui presentes, desde os meus familiares que já faleceram da doença de Huntington, e os profissionais de saúde que não estão aqui presentes e que atuam conosco há esses anos inteiros. Um carinho especial pela doutora Maria Terezinha de Oliveira Cardoso, que é geneticista daqui do Distrito Federal e faz um trabalho incrível, lutando todos os dias para estar fomentando essas bases agora dentro do HMIB, do Hospital Materno Infantil de Brasília. Eu quero agradecer ao Dr. Júlio Leite, que acompanha também a minha família, pesquisa, se interessa, nos acolhe, nos salva várias vezes. Então, antes de qualquer coisa, quero agradecer a todos esses profissionais de saúde que, de alguma forma, atuam para estar presente na nossa vida e nos amparando todos os dias, porque eu digo que somos raros, mas mais raros ainda são aqueles que estão dispostos a lutar com a gente no dia a dia, sejam profissionais de saúde, sejam políticos, sejam líderes. Então, eu agradeço todos os palestrantes e, de uma forma extremamente especial, agora, a fala do senhor Antônio Marcos, que trouxe pautas que a gente enfrenta todos os dias. Principalmente eu, enquanto advogada, já estive em várias dessas ações presentes, para que conseguisse aposentadorias por invalidez, BPC e todos esses amparos mínimos, foi necessário litigar na justiça para que a gente conseguisse, até em matéria de amparo de serviços de saúde. Eu realmente não queria estar aqui, não é fácil para mim estar aqui, não pela ocasião, mas pelo tema. As pessoas da minha família sabem que é muito difícil, são leões que a gente tenta, de uma forma, arrefecer e fazer dormir todos os dias. São medos de gerações em gerações que a gente enfrenta a morte. Então, eu, diante da presença da minha tia, que luta com isso durante muitos anos, e já viu sua família dizimada por várias e várias vezes, a gente fala que a gente vive em pandemia. Então, o que os senhores enfrentaram nos últimos 2 anos, a minha família enfrenta todos os anos, de enterrar diversos e diversos parentes, pessoas amadas e queridas, e sem ter respostas, sem ter curas, sem ter vacinas, sem ter tratamentos, sem ter nada eficaz para essa cura. Então, eu acho que é a forma mais óbvia de deixar claro para os senhores o que vive um portador de Huntington e um familiar de Huntington todos os dias. Tá? Eu quero dizer que essa minha história começou pequena. Enquanto meus amigos brincavam, eu lidava com as despedidas da minha família, do meu pai em adoecimento. Meu pai é um cara como aqui, várias pessoas presentes, um cara do bem, gente boa, trabalhador, e eu vi ele se dizimar por meio dessa doença. Então, eu chamo a atenção para os senhores que não é fácil. Desde nós pequenos, a gente vê os nossos heróis estarem indo devagar, devagar, e sem apoio público,
sem apoio de políticas públicas de saúde e, principalmente, com muito preconceito, porque as pessoas não conhecem a doença de Hunt. Então, os nossos heróis, eles não só enfrentam os próprios medos, mas também o preconceito das pessoas na rua. Somos ditos como alcoólatras, como viciados em drogas, por causa dos movimentos, por causa dos nossos sintomas. Eu me incluo nessa lista, não sou portadora da doença, porque simplesmente fiz um exame há muitos anos atrás e nunca quis saber o meu resultado, por uma questão de salubridade minha, opção minha, tá? Porque é muito difícil você pensar em encarar esse resultado de exame cheio de sonhos e futuros, como todos os senhores aqui presentes. Então, eu optei por não, mas eu tenho a sorte de ser de família diversa, então minhas filhas não são produtos de mim. Então, hoje em dia, eu posso dizer que numa sociedade como essa, eu sou uma sortuda de não poder gerar filhos, tá? Mas eu quero dizer que eu compartilho aqui a dor da minha família, que não pode realizar esses sonhos várias vezes, ou tem muito medo de passar para os seus filhos, porque não sabem se são portadores. Pegar um exame desse para a gente é simplesmente estar ditando o nosso fim. Será que a gente está disposto a querer encarar isso? É muito além. E aí a gente vê em contrapartida as políticas públicas sendo implementadas de forma extremamente vagarosa, porque os médicos sequer conhecem. Eu passei minha vida vendo minhas tias e meus tios dando aulas para médicos com seus CRMs de muitos e muitos anos que nunca ouviram falar de doença de Huntington. Somos muitos. Então, antes de qualquer coisa, eu peço a gentileza de que se olhe para essa doença, porque Parkinson a gente consegue já reconhecer, Alzheimer a gente já consegue reconhecer na rua, mas Huntington não. Huntington a gente sai simplesmente como um louco, como um maluco, um psicopata, uma pessoa que merece ser presa. Quantas vezes a minha família já passou por esse tipo de rechaça? Milhares. Então, hoje eu peço aos senhores, com toda a gentileza, que olhem para isso. Eu não quero que eles sintam vergonha. Eu não quero que minha família sinta vergonha. Eu não quero que, caso eu tenha que ter essa vergonha. Eu não quero que minhas filhas tenham essa vergonha de andar comigo na rua. Porque eu quero minimamente esse reconhecimento. Eu sei que é difícil para os senhores entenderem, não faz parte da vida de vocês, mas é só fazer essa projeção. A gente simplesmente convive com uma pandemia 24 horas, 365 dias no ano, durante vários anos. Então, eu peço a gentileza dos senhores que tragam isso à pauta. Eu não quero ficar tentando convencer magistrados a minha vida inteira de que os meus primos, porque hoje já afeta os meus primos, pessoas que têm minha idade, que estão no ápice das suas carreiras, a vida deles simplesmente começa a degringolar. Então, eu peço a gentileza que os senhores olhem para isso, instituam em suas pautas esses temas. Eu não quero chegar numa perícia com os meus familiares e simplesmente ver um perito desconfiando de que está tendo uma encenação ali. Isso, para mim, é muito grave, é muito sério, vai muito além. O início da doença, ele é muito massacrante, porque ainda existe uma extrema consciência por parte do portador de Huntington. Ele sabe que ele está indo para a vala, ele sabe que ele está indo para o fim, e ele sabe que ele não tem como reverter isso. Eu tenho aqui minha tia que já enterrou todos os seus irmãos, diversos. Hoje eu só tenho minha tia e minha outra tia que não está aqui presente, de uma família gigantesca. Vocês sabem o que é isso? Eu tenho só 39 anos, senhores. A morte já é minha amiga. Ela não é mais uma inimiga. Na minha família, a gente já tem uma parceria com ela, de tanto conviver com ela. A gente sabe quando ela se apresenta. E a gente tenta disfarçar isso dezenas e dezenas de vezes. Eu falo que eu acabei entrando no mundo da saúde, fui servidora pública do Serviço Público de Saúde durante 12 anos, não à toa.
Foi Deus que me inclinou para estar ali durante 12 anos e hoje atuar diretamente dentro do direito médico e de saúde, porque meus ancestrais me trouxeram para estar atuando nessa área. Então, eu peço a gentileza dos senhores que se atentem a esse tema. Eu não quero tomar muito tempo, eu sei que todo mundo tem os seus afazeres, e eu sei o tanto que essa casa voga por tantos e tantos pleitos coincidentes quanto a esse. Mas eu chamo a atenção dos senhores diversas e diversas vezes para esse tema. Não esqueçam dos familiares de Huntington, não esqueçam dos portadores de Huntington. Quando vocês estiverem na rua, se vocês verem pessoas tendo ataques de raiva, de fúria, como eu tive que ver com meu pai, com meu irmão dentro da minha casa, já falecidos, eu peço que os senhores lembrem da minha fala. É um de nós. E essas pessoas são pessoas do bem. É isso, minha fala. Obrigada, gente. Então, bom dia. Bem, após a fala da Thaís, a gente tem muito pouco a dizer e muito mais a fazer. Então, muito obrigada, Thaís, por esse depoimento compartilhado aqui com a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e assumimos aqui nosso compromisso de fazer a nossa parte também. Obrigada. Senhora Tatiana Henrique Santos, psicóloga e colaboradora da Associação Brasil Huntington. Está aqui na parte online. Bom dia a todos. É impossível não ficar extremamente tocada e emocionada após essa fala da Thaís. Eu gostaria de complementar algumas coisas, mas antes, cumprimentar a Vossa Excelência, deputada Maria do Rosário, presidente dessa mesa e relatora desse PL, que busca a instituição do Dia Nacional de Conscientização da Doença de Huntington, e a autora desse projeto, a deputada Érica Cocai, e a todos os deputados que ocupam essa mesa, assim como todos que aqui estão presentes, virtual e presencialmente aí em Brasília. Eu queria agradecer esse espaço cedido nessa casa, para a gente compartilhar sobre essa doença que é tão grave, como vocês puderam ver em todos os relatos que me antecederam, e quase na mesma proporção tão desconhecida. Eu estou aqui hoje com a missão, junto com Thaís, de representar e ser porta-voz dessas milhares de pessoas que, assim como nós, partilham dessa realidade de conviver com essa doença rara e degenerativa nas suas famílias. Eu também sou pessoa em risco, eu também vivo com esses dilemas e essas questões que Thaís colocou como psicóloga e de atuar nisso. Sou neta, sou sobrinha de pessoas, eu não tenho certeza se eu sou filha, porque meu pai faleceu em um acidente, antes que eu pudesse saber do status genético e do provável diagnóstico dele. Eu nasci em uma família com Huntington, que as gerações nem sequer sabiam o nome dessa doença que enfrentava, muito menos compreendia totalmente os sintomas e essas complexas questões genéticas e de hereditariedade. Os meus pais, eles são naturais de uma cidade chamada Feira Grande, que é uma pequena cidade no interior de Alagoas, por volta de 22 mil habitantes, e é uma das 3 regiões de maior prevalência de casos da doença de Huntington no Brasil. Junto de Feira Grande, a gente tem outros 2 lugares que foi registrada essa alta prevalência, no município de Ervalha, no interior de Minas Gerais, em 4 municípios povoados do município de Senador Sá, no estado do Ceará. E por lá em Feira Grande, a doença de Huntington ela é conhecida pelo nome de nervoso. Ela, até onde a gente sabe, a DH também possui vários outros nomes diferentes em diferentes regiões do Brasil. É chamada de doença dos nervos, doença de São Vito, ou BOLI, como é conhecida lá no interior do Ceará. Eu, há alguns anos, venho sendo movida pela curiosidade de entender o que se passava nessa minha família paterna. Eu decidi estudar e buscar informações que me permitissem conhecer o que de fato seria essa doença de nervoso. E o meu primeiro contato com a DH ocorreu durante a minha graduação em psicologia. Eu conheci a Associação Brasil Huntington pela internet, participei de um congresso da ABH e um tempo depois fui convidada para atuar na associação como psicóloga
E desde então eu venho trabalhando com o apoio e suporte às famílias impactadas por essa doença em todo o Brasil. E como é que vivem esses pacientes com DH e seus cuidadores, né? A Thaís, e o seu Marcos e a doutora Roberta trouxeram um apanhado disso. Eu vou complementar trazendo a falta de informação que essas famílias vivenciam, muitas delas movidas por esse medo, pela vergonha, diante do preconceito que socialmente acabamos por ser expostos. A gente acaba, algumas famílias, muitas vezes, tratar a doença como um grande segredo de família. E por isso que a promoção da conscientização da DH, ela visa desfazer esse tabu e romper com esse estigma em torno da doença. É muito comum que as pessoas diagnosticadas com Huntington passem por longos períodos de negação da doença, principalmente no início dos sintomas. A maioria dos familiares em risco sofre com a possibilidade de confirmar em um teste genético para Huntington, porque ao longo das nossas vidas nós vimos as graves consequências que a doença traz aos familiares e, portanto, é natural que a gente tenha medo de confirmar que agora seremos nós que as enfrentaremos. E tudo que essas pessoas em risco vivenciam é um dilema de cunho ético e moral, de conhecer o seu status genético através de um teste preditivo. E isso muito pelo fato de ainda não existir nenhuma cura, nenhum tratamento eficaz que impeça a progressão dessa doença. E muito se discute sobre as consequências e os impactos psicológicos de ter um diagnóstico antes da manifestação desses sintomas. Os cuidadores também são muito afetados, são geralmente os cuidadores informais, familiares, esposas, esposos, filhos, netos, que são extremamente exigidos, tanto física quanto psicologicamente, financeiramente. São vidas que também precisam ter o seu curso, os seus planos redefinidos, para cuidar de alguém que adoece e que progressivamente vai se tornando dependente de cuidados. Então, também é urgente a atenção e o apoio a esses cuidadores, que são esses membros de famílias que muitas vezes também precisam sair do mercado de trabalho para cuidar, para ficar sem a sua renda. E muitas vezes o doente ele também já perdeu a sua, e aí a gente está falando de uma família inteira devastada em todas as possibilidades, todos os cenários da sua subsistência vão sendo consumidos. E por isso, a exemplo de outros países, a gente deveria a necessidade de pensar em um benefício social também para esses cuidadores, porque quando eles voltam ao mercado de trabalho depois do falecimento do doente, muitas vezes estão totalmente despreparados ou sem oportunidades, e a gente está falando de um impacto social muito grave dessa ordem. Enfim, toda essa realidade que eu venho vendo de perto acontecer na minha família, na minha cidade, eu vejo se repetir de maneira muito semelhante nos contatos que a gente tem através da ABH com famílias espalhadas pelo Brasil inteiro. Huntington está presente de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, independente de gênero, de raça, de condição socioeconômica. E um dos nossos trabalhos na ABH, ele consiste em promover um movimento que convida as pessoas a romperem com essa invisibilidade, com esse estigma em torno da doença. E nós usamos como tema dessa campanha o lema Oculta Nunca Mais, que se iniciou a partir de uma audiência que foi realizada com o Papa Francisco em 2018 e acabou por se tornar um movimento que convida as famílias com Huntington a romperem com o silêncio, a mostrarem a sua existência, as suas necessidades. E essa é também a proposta que nos trouxe hoje até aqui, diante dos senhores, para pedir a instituição de um Dia Nacional para conscientizar sobre essa doença e continuar rompendo com essa invisibilidade que a cerca. Muitas famílias, como vocês viram no relato de Thaís, passam por constrangimentos públicos, assim como a minha também, em situações desconfortáveis pela falta do conhecimento da doença na população em geral. E quando a gente fala de uma doença hereditária como o Huntington, a gente está falando do fato de ser uma doença familiar, mas isso vai além da condição genética. A gente está falando de um impacto estrutural e consequências em diversas esferas na vida de todos os envolvidos com o Huntington. Estamos falando de impacto de ordem social, econômica e psicológica. Enfim, por mais difícil que seja para os familiares de alguém com Huntington conviver com esses impactos, por mais difícil que seja para as pessoas em risco olharem para esse futuro e se imaginarem perdendo o controle de seus movimentos, da sua mente,
de perderem a capacidade de falar, nós precisamos lidar com o fato que essa doença existe e que as nossas famílias merecem e necessitam de reconhecimento, de dignidade, de terem os seus direitos reconhecidos. Porque enquanto os nossos pés ainda estão tocando firmes no chão, enquanto a nossa mente ela está ativa e as nossas vozes podem ser ouvidas, nós podemos e precisamos falar e mostrar que existimos e as necessidades que temos para que a doença de Huntington não fique oculta nunca mais. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada à psicóloga Tatiana Henrique Santos, que trouxe aqui essa fala dizendo oculta nunca mais, fez a referência ao encontro com o Papa Francisco, achei bastante importante também, considero importante destacar nesse momento, também no plano internacional e de todas as religiosidades, a possibilidade de acolhida, de maior conhecimento, e a psicóloga trouxe elementos dos mais importantes. Eu, inclusive, quero, ao destacar a sua participação aqui, referir como é importante o serviço de psicologia estar atento a todo esse caminho, no apoio às famílias e no apoio às pessoas. E, sobretudo, a própria pessoa com Huntington, quando a psicóloga disse que a voz continuará sendo ouvida, talvez a voz precise ser ouvida para além daquilo que é dito, né? Que é termos realmente a sensibilidade maior, que é o que nós estamos fazendo aqui, sensibilizando o Parlamento Brasileiro. Então, a senhora Júlia Gamba é a próxima gerente de comunicação da Associação Crônicos do Dia a Dia, CDD. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. É um prazer estar aqui. Queria, primeiramente, cumprimentar as deputadas, todos que estão aqui presentes nesse debate tão importante e relevante. Eu me sensibilizei muito por todos os depoimentos. Acho que é difícil não se sensibilizar com as questões tão relevantes e importantes. Então, eu agradeço profundamente a participação de todos. E hoje eu estou aqui representando a MSDD, que são duas organizações para falar sobre doenças crônicas. A gente trabalha justamente para que tenhamos mais diagnósticos precoces, conscientização sobre sintomas, políticas públicas e realidades das pessoas que convivam com uma condição crônica de doença. A gente defende que informação é o melhor remédio. Eu acho que é um caminho bem importante para a gente trazer a relevância aí do Dia Nacional da doença de Huntington. Aqui alguns dos pilares do nosso trabalho, né? A gente trabalha muito assim em cima da responsabilidade social, qualidade de vida, políticas públicas, inteligência e informação, para poder apoiar o potencial humano e ampliar as perspectivas de vida das pessoas com condições crônicas de doença. Aqui algumas informações gerais sobre o nosso trabalho. E, bom, é um prazer estar aqui representando a CDD hoje para falar de um assunto tão importante, que é esse projeto de lei para a instituição do Dia Nacional. Muitos dos impactos da doença de Huntington foram explanados de maneiras muito assertivas, tanto os impactos no âmbito familiar, social, financeiro, no sistema de saúde, conforme foi citado anteriormente. Todos esses impactos na vida das pessoas com a condição, muito bem trazido pela Thaís e pela Tatiana. E eu estou aqui hoje para contribuir na ilustração de como que um Dia Nacional pode ajudar a diminuir esses índices e impactar diretamente na qualidade de vida da doença, da pessoa com a doença de Huntington. Mostrar essa importância do Dia Nacional e o que essa iniciativa pode fazer para uma patologia. Patologia essa que é semelhante à doença de Huntington e é inclusive tratada pela mesma especialidade, a neurologia. Eu trago aqui hoje o case da instituição do Dia Nacional da Esclerose Múltipla, feito em 2016, justamente para falar sobre essa outra patologia, que também é uma doença rara e afeta entre 35 e 40 mil pessoas no país. Ela é considerada rara, mas mesmo assim, desde que o Dia Nacional da Esclerose Múltipla foi instituído, em 30 de agosto,
nós pudemos observar um grande avanço nos âmbitos de conscientização e informação sobre essa patologia. É inegável que a visibilidade de um Dia Nacional carrega uma potente simbologia, né? A partir da articulação desse Dia Nacional, foi possível o desenvolvimento de uma série de ações de conscientização, como o Agosto Laranja, por exemplo, que possibilitou um alcance muito grande de pessoas que até então a gente nem tinha ideia que poderiam conhecer mais sobre a esclerose múltipla, né? A gente alcançou mais de 100 milhões de pessoas com essas ações, tudo isso feito a partir dessa articulação do Dia Nacional que possibilitou essa visibilidade. Nós tivemos também diversas entradas na mídia em decorrência da visibilidade do Dia Nacional, mais de 90 milhões de visitas em sites que emplacaram notícias relacionadas ao assunto e contribuíram para o aprimoramento da narrativa sobre a esclerose múltipla e a desmistificação da patologia. Os impactos desse alcance, eles são observados diretamente no desdobramento de diagnósticos mais assertivos, mais qualidade de vida e tratamentos adequados. São pontos cruciais, né, como as falas anteriores já puderam exemplificar e falar um pouco mais, que também se relacionam com a doença de Huntington e precisam ser consideradas aí, esse longo caminho até um diagnóstico, a falta de visibilidade, a falta de conhecimento do público médico, e, enfim, entre outros desafios. O Dia Nacional ele contribui para a redução do tempo da jornada para o diagnóstico e esse acompanhamento e tratamento de sintomas, que são pontos cruciais aí na jornada com a doença de Huntington. Um dos resultados mais relevantes que a gente consegue observar dessa pulverização da informação e da conscientização, né, sobre a esclerose múltipla foi a redução no tempo de diagnóstico. Em 2011, o tempo estimado era de 6 anos até que o diagnóstico da patologia fosse concluído. Hoje, em alguns lugares, como São Paulo, nós já temos essa redução desse tempo de diagnóstico para até 6 meses. Então, é muito interessante a gente entender, né, na prática, como que essa visibilidade, essa informação pode ter aí um peso tão grande na vida das pessoas. Hoje, a esclerose múltipla, ela é uma das doenças raras mais conhecidas a nível nacional, possui um dos PCDTs, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, mais atualizados, o que impacta diretamente na vida das milhares de pessoas que convivem com a condição. Isso também impacta diretamente num conhecimento crescente sobre a doença entre os profissionais da saúde e outras especialidades. E a gente acredita que só chegamos aqui porque esse Dia Nacional foi criado anos atrás. Por isso, é muito importante, a gente traz a importância ímpar da instituição do Dia Nacional, considerando aí todas as histórias emocionantes que a gente ouviu, todas as histórias importantes e todos os dados, para que a gente fortaleça cada vez mais causas e fortaleça aí a causa da doença de Huntington. Como encaminhamento, né, a gente traz essa reunião a aprovação do Dia Nacional da Doença de Huntington, para que a gente possa seguir com esse trabalho, e também outros encaminhamentos futuros de destaque do PCDT para a doença de Huntington, a discussão, né, das questões que impactam na dificuldade no auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, trazido pelo Marcos, enfim, temas bem relevantes do cenário de Huntington hoje, e a discussão também das questões que impactam no número insuficiente de centros especializados no país e a disponibilidade de testes genéticos, como trazido pela doutora Roberta. Era isso, eu agradeço pela atenção de todos e muito obrigada. Excelente, Júlia Gamba, no seu papel de gerente de comunicação da Associação Crônicos do Dia a Dia, porque ela trouxe o impacto que há quando se define por um dia nacional, por uma mobilização nacional. É um impacto em maior conhecimento e o que mais me chamou a atenção, a redução do tempo para o diagnóstico da doença, no caso da esclerose múltipla, de 6 anos para 6 meses. Na apresentação dela, isso foi muito destacado e eu considero que nós devemos fazer, então, este trabalho de mobilização. Está aqui a importância
de transformar algo que é oculto, como disse a Tatiana Henrique Santos, em algo que é reconhecido, uma condição reconhecida e uma condição humana, que tem direitos humanos, portanto. Obrigada, muito obrigada, Júlia Gamba. Patrícia Pérez de Souza, coordenadora geral de atenção especializada do Ministério da Saúde, é a próxima a utilizar a palavra. Bom dia, Patrícia. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Em nome do Ministério da Saúde, eu agradeço o convite e ressalto a importância dessa audiência com a participação de diversos setores da sociedade e dando a oportunidade para vermos os diversos pontos de vista em torno de uma doença que, apesar de rara, é muito impactante para as pessoas acometidas e para os seus familiares. Né, a doença de Huntington foi muito bem explanada, né, pelos palestrantes anteriores. É uma doença relativamente rara, é de origem genética e, por esse motivo, incurável e com severas repercussões na saúde dessas pessoas acometidas. Né? E, por se tratar de uma doença incurável, por ser, né, de origem genética, o tratamento é direcionado paliativamente para os sintomas que vão se apresentando. Né? O Ministério da Saúde, em 2014, instituiu a Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras e aprovou as diretrizes para a atenção integral das pessoas com doenças raras no âmbito do SUS, por meio da Portaria 199 de 2014, que foi consolidada pela Portaria de Consolidação número 2, em 2017. O atendimento às pessoas com doenças raras no âmbito do SUS, ele é realizado de forma ampla e integral, estando inseridos, então, em todos os níveis de atenção, como a atenção básica, onde são ofertados os cuidados clínicos com a equipe multidisciplinar, multiprofissional, que inclui o acolhimento, a avaliação, a investigação com exames laboratoriais de exame, além do tratamento medicamentoso. E na atenção especializada são disponibilizadas as consultas tanto com os geneticistas quanto com os demais profissionais de saúde, assistindo o paciente de modo integral. Portanto, assim, a gente entende que já está compreendido na rede de atenção às pessoas com doenças raras o cuidado com as pessoas com a doença de Huntington. Mas o Ministério da Saúde também reconhece as dificuldades enfrentadas são diversas e são grandes, né? Como já foi colocado aqui, tanto por profissionais médicos, psicólogos, quanto pelas pessoas, como a Thaís, que trouxe aí um relato tão duro, né, de vivência com essa doença na família. E a gente reconhece, o Ministério da Saúde reconhece que a oferta de serviços especializados ainda está longe do ideal. E o nosso trabalho é em função disso, de aumentar o número de centros especializados, com equipe multidisciplinar capacitada, com recursos e com alcance nas diversas regiões do país que se fizer necessário, e com a sensibilização maior dos gestores de saúde locais, porque é esse apoio local que é o importante, que faz a diferença para essas famílias. O desafio é grande e o caminho longo. O Ministério da Saúde entende que a instituição de uma data comemorativa traz inúmeros benefícios para a compreensão da doença, né, dissemina informação, dissemina esclarecimento, tanto para as famílias acometidas, quanto para toda a população, em todos os seus níveis, principalmente, inclusive, para aqueles níveis de que não se espera o desconhecimento. E, por fim, eu só gostaria de dizer que a disseminação do conhecimento traz dignidade e mitiga muitas dores. O trabalho do Ministério da Saúde é ouvir
e buscar os melhores caminhos para se ajudar a população. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade de, não só de falar, mas de ouvir, né, tantos conhecimentos de tantas formas, muitos conhecimentos duros da realidade, mas grandemente esclarecedores, porque mostra, até agora, o que eu ouvi aqui, mostrou não só a necessidade do auxílio à saúde, mas também a vida como um todo das pessoas e das famílias acometidas, né? Como se sustentar, como viver com dignidade, como ser respeitados pela sociedade e por todos nós. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada, senhora Patrícia Pérez de Souza, que falou aqui como coordenadora geral de atenção especializada do Ministério da Saúde. Agradecemos a sua participação. Seguiremos certamente em contato, porque cabe, no caso, ao Poder Legislativo a legislação e ao Poder Executivo executar as políticas. Mas aqui ficou já destacado na sua fala as normas que definem a organização do Ministério da Saúde no atendimento e tratamento de doenças raras e também o reconhecimento de que a oferta de serviços ainda está aquém da necessidade, que eu creio que esse reconhecimento é de todos nós no Brasil e por isso estamos aqui, trabalhando para tentar diminuir esse déficit e assegurar a garantia de direitos. Muito obrigada. A senhora Vita Aguiar de Oliveira, presidente da ABH. Pode usar a palavra. Bom dia a todos e a todas, né? Quero agradecer a você, excelentíssima deputada Maria do Rosário, relatora do PL 5060/2013, que propõe a criação do Dia Nacional da Doença de Huntington. Agradecer à autora do projeto, Érica Cocai, né, que debruçou desde 2013, né, trazendo essa questão da doença de Huntington. Agradecer a todos os deputados que estão aqui presentes e também o deputado, né, Arthur Maia, que é o presidente da comissão. Também os funcionários dessa comissão foram extremamente gentis, atenciosos conosco, né, no decorrer desse processo para realizar a audiência pública. Agradecer a doutora Roberta Saba, a representação da Comissão dos Dias Crônicos, do Dia a Dia, a Júlia Gama, também, né, a participação da nossa diretoria, do senhor Marco Antônio, a Thaís, a Tati, né, também a Edília, né, que está aí, e os nossos queridos familiares, todos os familiares, sejam online ou estejam aqui aí presente, e também os portadores da doença de Huntington, né? Muito, muito obrigado. Também sou filha de doença de Huntington, sou neta, sou sobrinha, então nós somos todas uma família só, tá? Eu trago aqui algumas questões sobre o panorama das famílias com a doença de Huntington e também o trabalho da Associação Brasil Huntington, tá? Assim, um agradecimento também especial a uma das fundadoras nossas, que é a Maria Goretti, junto com a Edília, tá? Da Associação Brasil Huntington. Então, a BH, né, ela é uma instituição que ela preza para dar as informações sobre a doença de Huntington, dá a orientação, dá o suporte, né, e divulga constantemente o que é a doença de Huntington, tá? Nós entendemos que esse é o nosso papel, porque cabe o poder público, né, dar o atendimento sobre a saúde. Gostaria muito de ter uma sede que contemplasse toda a atenção das multidisciplinares, inclusive a gente poderia ter neurologia, psiquiatra, mas a questão econômica não nos permite ter uma sede dessa natureza. Então, a nossa ferramenta maior é a divulgação da doença de Huntington e apoio às famílias. Também entendemos que, pela Constituição Federal, é dever do Estado dar atendimento à saúde, né? É um direito de todos ter acesso à saúde, tá?
Então, nós também temos esse entendimento. Tá? Pode passar, por favor? O nosso atendimento, né, ele prima na assistência do acolhimento, do suporte, das orientações. Os atendimentos são feitos, né, através de e-mail, telefone, nas mídias, né, das nossas redes sociais, né. Nós temos uma sede física pequena aqui em São Paulo, e também, né, nós também procuramos, através de orientar as famílias, né, com palestras, nós estamos fazendo palestras, estamos discutindo o tema, e bem como também nós temos um banco de dados de profissionais da saúde. Então, muitas famílias nos perguntam onde eu encontro um neurologista, onde eu encontro uma fono, onde eu encontro um profissional da saúde bucal, que é uma coisa extremamente rara também para nós, né? A gente tem, dentro da diretoria, a gente tem uma profissional que era, além de ser uma profissional da saúde bucal, era uma pesquisadora científica, então isso nos ajuda bastante, né? Nutricionista, né? Nós precisamos também de muita nutrição, desse campo da nutricionista, da enfermagem, né? Para tudo que já foi dito aqui, todos esses profissionais é de extrema importância. Então, a gente tem um banco de dados que a gente consegue, né, passar essas informações para quem nos procura. Né? Por favor, pode passar. A BH, desde o seu início, né, ela tem 24 anos, ela vai fazer agora, né, 25 anos, agora no dia 27 de setembro, e ela sempre fez o seu cadastro de familiar. Então, toda a família que nos procurava, nós fazíamos até cadastro manual, depois entramos no mundo da internet, né, e a gente conseguiu ter um cadastro de famílias que hoje, né, a gente tem 3.639 famílias cadastradas. Então, vocês verem o mapa aqui, a DH está presente em todos os estados brasileiros. A gente tem aqui um número aqui na região norte, né, bem assim, eu sei que ele é bem notificado, porque logo aqui tem a Venezuela, que tem o Lago de Maracaibo, e depois a gente tem também a Colômbia, né, que tem Barranquilla, que também tem uma cidade de Barranquilla, que tem muitas pessoas com doença de Huntington. Então, aqui deveria ser um número muito grande de pessoas com doença de Huntington, deve haver um número muito grande, porém, né, os recursos aqui são mais escassos em termos de saúde, de diagnóstico, de conhecimento da doença, por isso que a gente tem um número muito pequeno. Você vê, em Manaus, a gente tem um número maior, né, de pessoas. Também a gente sabe que Manaus já é uma capital bem assim industrializada, uma capital que tem uma estrutura maior, então as pessoas chegam, né, aqui para o mercado de trabalho. Agora, vocês verem aqui em cima, né, que a gente não tem, só tem uma pessoa aqui em Roraima. E aí a gente vai descendo, vocês vejam que aqui no mapa, quanto maior em termos de equipamento de saúde pública, né, o número de famílias de pessoa cadastrada também são maiores. Você vê que na capital paulista nós temos 1.450 famílias cadastradas, que significa, quando eu falo não só na capital paulista, mas em todo o estado, 1.450 famílias, só na capital nós temos mais de 550. A gente tem um acesso mais adequado na saúde. Não que ele seja perfeito, né? Nós estamos, assim, buscando, né, grandes melhorias, porque a BH ela está presente nos conselhos de saúde, tanto no estadual, aqui em São Paulo, como no município. No município, nós trabalhamos, coordenamos a Comissão de Patologia e Doenças Raras e conseguimos instituir o programa de doenças raras aqui na capital. E por instituir o programa de doenças raras, lógico, nós estamos trabalhando bastante para que tenhamos o diagnóstico da doença de Huntington aqui na capital, e também nós temos aqui o CER, que é o Centro de Especialidade em Reabilitação, que atende várias patologias e atende a doença de Huntington. Dentro das unidades de base de saúde, a gente já tem, em algumas nós temos psicólogo, nós temos fono, nós temos nutricionista, então isso também dá um apoio para as pessoas com doença de Huntington.
Mas mesmo assim, aí nós vamos caminhar muito, né, muito, mesmo dentro do Estado aqui de São Paulo, nós temos 4 centros de doenças, centros de doenças raras, né, e a gente sabe que esses centros estão atendendo pessoas com doença de Huntington. Nós fizemos um grande trabalho de ligar para os centros que tem aqui no Brasil, em volta do Brasil, nós temos mais de 21 centros, muitos deles nem conheciam a doença de Huntington, tá? Então, existe assim, um trabalho enorme, nós trabalhamos com as políticas públicas, né, em trabalhar nas conferências, trabalhar, inclusive na audiência como essa, ou como outras que poderão vir, articular com a secretaria do município, como falou a representante aí do Ministério, né, é aqui no município que vai acontecendo as coisas, não é isso? Porque aqui que nós temos que trabalhar muito com a gestão municipal, e essa gestão ela vai caminhando tanto na esfera do Estado como na nacional. Temos lá a portaria 199/2014, né, que preconiza esse atendimento, mas tem que fazer essa pactuação, é município, Estado e União, eu tenho que pactuar para a gente receber as verbas, né, que são direcionadas às doenças raras e para a doença de Huntington. Tá? Pode passar, por favor. Nós temos agora um vídeo, ele é bem rápido, tá? É só para vocês mostrarem, né, como está a doença de Huntington. Tá? Os movimentos, vocês vão ver muito as questões da... Essa versão, doença de Huntington, ou DH, é uma doença que afeta o paciente aos poucos. Essa progressão interfere em suas rotinas diárias e compromete suas condições normais de vivência. Esse comprometimento se agrava até limitar as funções vitais, levando o acometido à morte. O primeiro médico, que foi o neuro, que deu a informação de que poderia ser coreia de Huntington, ele deu a informação de que era uma doença genética, né, degenerativa, progressiva, que não tinha cura, e que os filhos também teriam 50% de chance de herdar essa doença, e que não tinha muito o que a gente fazer. Era uma menina muito doce, e de repente ela era agressiva. Segundo a Julieta, que é aqui, aí começa. Essa história toda dessa doença roubou a minha mãe de mim, dos meus irmãos. No olhar, a pessoa sempre continua se comunicando. O paciente preserva as funções cognitivas, a personalidade, a memória, o comportamento. Ele tem consciência do que está acontecendo com ele. Eu consciente. Quando alguém me mamou, eu sei quando é. Quando eu estou feliz. É como se o controle de qualidade do organismo detectasse essa fita muito longa e tentasse destruí-la. Mas quando ele tenta destruí-la, ele acaba destruindo a própria célula onde se encontra a gengiva. Você mostra a história, você conversa, joga aberto com o paciente, é um paciente que vai decidir se quer ou não realizar o exame. Se você pudesse saber o dia, a hora e o modo da sua morte, você ia querer saber? Enquanto não tiver a cura, de que adianta eu saber se eu tenho ou não? Então eu vou tocar minha vida, os meus projetos, os meus planos são exatamente iguais. Até quem dá negativo é um sentimento de culpa. Fala, caramba, eu não tenho, ele tem. Isso, então vocês tiveram uma ideia, né, como a pessoa convive com a doença de Huntington, a pessoa está com a doença de Huntington, né, muitas dessas pessoas que foram apresentadas aqui, umas já partiram dessa vida, outras já estão em estado bem, assim, vamos chamar de cuidados paliativos intenso, né, um estado bem vegetativo, tá? E aí essa degeneração que leva ao óbito, né? Agora, nós estamos quase finalizando, né? Então, os principais desafios enfrentados, né, que a gente tem no dia a dia, no prazo médio, prazo futuro, né, da convivência com a DH, né, é um desafio tanto para as pessoas como também para os cuidadores, né, e seria, então, assim, a falta de informação, como já foi dito, né, tanto para os profissionais de saúde, né, como para a população em geral, as pessoas não conhecem ainda a DH. Né? Então, esse Dia Nacional ele vai ajudar bastante, né, criar oportunidade para esse
conhecimento, para esclarecimento. A dificuldade do acesso ao diagnóstico também já foi dito, né, os diagnósticos não estão no SUS, né, somente no centro de referência, quando tem centro de referência pactuado, aí eles são realizados de forma, assim, gratuita, né. O número limitado de profissionais que atende paciente com DH, né, então a gente tem, assim, pouquíssimos profissionais que sabem que é uma doença de Huntington. Isso precisa ter uma capacitação, a gente pede também até o poder público, né, para sensibilizar com essa questão da capacitação de profissionais para a doença de Huntington. É muito importante que cria esses mecanismos, né, que cria portaria, que coloca para os municípios, para os estados, né, fazer essa capacitação. Essa questão da vulnerabilidade socioeconômica, né, a gente já foi dito, né, o que acontece quando a pessoa começa a manifestar a doença de Huntington, geralmente, se ela está trabalhando, ela perde o emprego, e muitas delas que vivem em situação socioeconômica desfavorável, né, ela começa a entrar numa situação de miserabilidade, ela não continua mantendo o vínculo com o INSS, e ela perde esse vínculo, ela perde a sua aposentadoria. Certo? Pode passar, por favor? Então, os encaminhamentos que nós esperamos aqui desta comissão, né, é a aprovação deste PL, nós estamos muito da aprovação desse PL, que vai dar essa visibilidade para a doença de Huntington, que seria o 27 de setembro, né, a portaria, nós queremos muito que a portaria 199, né, /2014, né, realmente ela se faz valer dentro do território nacional, que saia as pactuações de forma adequada, né, que os gestores estaduais, que o Ministério possa fazer uma gestão com os gestores estaduais para fazer essa pactuação. A gente pede aí, né, para a Patrícia Pérez, né, esse trabalho, né, sei que não é uma imposição, mas é uma articulação que poderia ser feito de fazer essas pactuações, né. E também, né, uma das coisas que a gente vê, né, que a doença de Huntington, né, é uma doença de manifestação tardia, ela não está na caderneta dos raros, né, então a caderneta dos raros, ela preza bastante para as doenças dos recém-nascidos, né, do teste do pezinho, e a doença de manifestação tardia, ela precisa ser incorporada na caderneta dos raros. A gente faz, assim, esse apelo também aí ao Ministério, né, que seja colocado as doenças de manifestação tardia com a doença de Huntington na caderneta dos raros, né, e o incentivo à pesquisa, né, e tanto clínica como epidemiológica. Outra coisa também que nós precisamos também é a questão de estar realizando o PCDT para a doença de Huntington, isso é de extrema importância, tá? Tem que ser essa articulação aí com o Ministério, né, como nós podemos caminhar nesse sentido, Patrícia, né, a gente pede assim também a sua ajuda, né, para a gente tá somando os esforços, né, para conseguir esse PCDT, tá? Também a gente também coloca aqui a questão do benefício social que foi colocado. Os cuidadores precisam, gente, desse benefício social. Não tem como você cuidar de um paciente anos e anos, depois você não consegue voltar para o mercado de trabalho, tá? Então, muito obrigada, né? Acho que eu estourei um pouquinho o meu tempo, tá? Muito obrigada, a presidenta da Associação Brasileira, a Associação Brasil Huntington, a BH, Vita Aguiar de Oliveira. Eu inclusive, anotei aqui as suas considerações sobre as expectativas com essa audiência, que vão além da definição da data. E peço que, na elaboração do parecer, a gente coloque esse aspecto que depois vou compartilhar com os pareceristas. Bem, há duas questões aqui apresentadas. Uma, quero agradecer a Daiane, que traz aqui a Regiane, que diz: familiares agradecem, nós familiares agradecemos imensamente Vita Tati pelo empenho em busca da melhoria. Então, dona Vita e Tati, eu acho que esse agradecimento é para vocês, né? Dito assim de forma bem informal, mas é para vocês aqui da Regiane.
Também, uma questão traz a seguinte: o tratamento desta doença e outras doenças neurodegenerativas requer acompanhamento de várias especialidades. Precisaríamos de centros onde os pacientes pudessem receber este acompanhamento multidisciplinar via SUS e outras instituições públicas de saúde. Teria como encaminhar essa demanda ao Ministério da Saúde? Sim. Eu já pedi à nossa secretaria aqui da comissão que, tanto no que diz respeito ao INSS, quanto essa questão, nós possamos encaminhar como uma proposta, uma indicação dessa audiência. E eu tenho certeza que o presidente Arthur Maia e a comissão serão favoráveis. Quanto à demora na votação dessa matéria, que foi levantada pelo Márcio Antunes, eu digo a vocês que uma matéria perpassa todas as comissões. Não há exatamente uma métrica de tempo na tramitação de uma matéria ou de outra, mas há um acompanhamento importante da sociedade em todos os temas legislativos. A Constituição define que todos os atos do Parlamento são públicos e devem ser públicos. Então, eu convido todos e todas a que acompanhem todas as iniciativas parlamentares, inclusive sustentando aquelas que consideram prioritárias. E, de fato, nós vamos fazer uma tentativa importante na próxima semana de aprovarmos esse relatório aqui de forma conclusiva. Porque eu também concordo, deputada, que tivemos uma demora grande num tema simples. Simples para o Parlamento, complexo para a sociedade e para as pessoas. Sofrido, né? Desafiador. Nós ouvimos coisas muito importantes aqui para nos elucidar, esclarecer e colocar como prioridade também do trabalho parlamentar. Eu passo a palavra à deputada Érica Cocai, que é autora da proposta do PL 5060 de 2013, para o seu pronunciamento, agradecendo a parlamentar a iniciativa e valorizando a sua presença aqui nessa comissão, já que ela, além de autora dessa matéria, ela estava presidindo uma outra sessão e, de lá, conseguiu a substituição para vir aqui fazer o seu pronunciamento para um projeto que queremos votar na próxima semana, agora com a audiência pública realizada, o que é determinado também pela lei. Essa audiência pública, sem ela, nós não poderíamos votar. Com a palavra, a deputada Érica Cocai. Agradecer, deputada Maria do Rosário, a sua presidência e a sua relatoria dessa matéria. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de conhecer a Edília Miranda Paz, que aqui está, e ali ter conhecimento da doença, ou seja, de Huntington. Ali ter conhecimento de como se abalam as estruturas familiares, e como ali nós vamos ter a necessidade de termos um atendimento multidisciplinar para a pessoa que carrega a doença, mas também para o conjunto da família, porque a Edília carrega uma história de que eram 14 e 8 se foram com o mal de Huntington, 8. E grande parte sentiu tanto impacto por perder tantas pessoas e tantos irmãos, que acabam por também ter uma vida encurtada ou uma vida com muita tensão, em função de tanta dor, da dor que abate, que cai sobre essa família. Por isso a ideia de fazer o Dia Nacional da Doença, para que nós possamos estimular a pesquisa e a difusão dos avanços técnicos científicos, apoiar as atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil, estimular ações de informações e conscientizações relacionadas à doença de Huntington, promover debates e outros eventos para que nós possamos, enfim, elevar o nível de conscientização e, a partir da constatação da doença, e vejam que às vezes não se quer o diagnóstico precoce. Não se quer o diagnóstico precoce porque os sintomas, via de regra, vão se expressar
a partir da juventude, e ali é a dor de saber que se está com essa doença. Então, portanto, mas é fundamental que nós tenhamos o conjunto de medicamentos para poder enfrentar os sintomas e elevar a qualidade de vida. Mas termos esse atendimento multiprofissional, porque ali significa o cuidar da pessoa, mas cuidar também dos familiares, para que nós possamos, enfim, enfrentar esta constatação, este sofrimento, porque há um nível de sofrimento psíquico grande, com a constatação da própria doença, e ao mesmo tempo que nós possamos assegurar qualidade de vida, a vida com qualidade, ou o máximo de qualidade que se possa. Mas também é importante que haja a caracterização como uma doença rara, para que se possibilite os recursos ou os benefícios previdenciários, as aposentadorias, para que nós tenhamos o compromisso do SUS, porque há pessoas que hoje estão em uma situação que exige uma série de equipamentos e instrumentos que precisam ser fornecidos para quem não tem condições de arcar com isso ou com este tipo de equipamentos, para que nós possamos assegurar a responsabilidade do Sistema Único de Saúde com esse acolhimento e esse atendimento. Por isso, a importância de estarmos fazendo ou instituindo este dia para que tenhamos esse nível de conscientização, porque a Edília me possibilitou dialogar com essa dor, e ali conhecer pessoas que vivenciaram o contato com esta doença no seu familiar, na sua mãe, no seu irmão, enfim, constatar isso. E ali, Maria do Rosário, isso de que assim, para que eu vou fazer um exame e tentar um diagnóstico na infância, na adolescência? Para quê? Para elevar o nível de sofrimento. Então, portanto, esta doença, o mal de Huntington, precisa sair da invisibilidade e precisa ter a responsabilidade do poder público, a responsabilidade da sociedade, para que nós possamos, enfim, elevar o nível de cuidado, elevar o nível de acolhimento e, fundamentalmente, estarmos promovendo qualidade de vida e também qualidade de vida para as famílias. É importante que nós possamos avançar, e isso o dia pode elaborar essa discussão, elevar essa conscientização nos cuidadores, na responsabilidade para que o Sistema Único de Saúde assuma o cuidador ou a cuidadora, e que nós tenhamos condições diferenciadas para o cuidador e a cuidadora da família. Porque há cuidadores e cuidadoras da família que precisam ter uma jornada de trabalho diferenciada, que precisam ter outras condições a serem estabelecidas. Portanto, o dia significa dar visibilidade, conscientizar e tornar públicas todas as reivindicações. Mas nós queremos a inclusão como doença rara, nós queremos que não haja tanto sofrimento, que é o sofrimento secundário, ou a revitimização, quando você não tem cuidadores, cuidadoras, quando você não tem os tratamentos adequados que possam aliviar os sintomas, e quando você não consegue ter o benefício previdenciário. Então, o dia é um instrumento para isso. Deputada Maria do Rosário, que caracteriza o seu mandato por uma profunda sensibilidade com as pessoas e que é relatora dessa proposição, com absoluta segurança, sabe exatamente do que nós estamos falando, porque essa é a sua vida e esse é o seu mandato, em defesa ou a serviço da dignidade humana. E nós precisamos assegurar que votemos essa proposição na próxima semana. É a última semana antes do recesso. Relatório da deputada Maria do Rosário já está posto, estará posto hoje, já vai estar adentrando a essa casa, para que nós possamos, enfim, aprovarmos. E ali nos foi sugerido que o dia 15 de setembro, como o Dia Nacional da Doença de Huntington.
Então, portanto, seria muito importante que já nesse dia 15 de setembro deste ano de 2022, nós pudéssemos estar instituindo com os objetivos que estão postos no próprio projeto a doença do Huntington, ou seja, que já neste ano, no dia 15 de setembro, a gente já possa comemorar. Esse projeto ainda não se encerra na Câmara, ele vai para o Senado, mas já comemorar esse dia 15 como o prenúncio da aprovação definitiva do projeto, ele tendo sido concluído na Câmara. Como ele é conclusivo nas comissões, ele só falta passar por esta Comissão de Constituição e Justiça. E tenho uma absoluta segurança que não haverá nenhum tipo de recurso para tirar o efeito conclusivo do próprio projeto. Então, portanto, nós temos a necessidade de termos um esforço da sociedade civil para compreensão e sensibilização do poder, compreensão do que representa a doença de Huntington e, ao mesmo tempo, uma profunda sensibilização do poder público. Poder público, tanto do ponto de vista previdenciário, quanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista da assistência, ou seja, do conjunto de políticas, para que nós possamos assegurar o enfrentamento dos sintomas, para assegurar qualidade de vida e para que nós possamos ter a condição e os sintomas, a perda progressiva de memória, movimentos involuntários, depressão, ou seja, movimentos na face, fala indistinta, hesitante, mastigação e decludição difíceis, perda da visão periférica, dificuldade de comer com as mãos, depois para deglutir ao ponto de se alimentar através de sonda, dilaceração dos... Esses são sintomas que nós precisamos ter uma política pública para enfrentá-los. E, ao mesmo tempo, repito, com este dia 15 de setembro, ainda que não tenhamos aprovado ainda no Senado, e queremos aprovar nesta Câmara antes do recesso, mas que nós possamos, enfim, instituir, já fazermos essa discussão. Talvez uma sessão solene para podermos estar homenageando o dia e a luta das pessoas que enfrentam o mal de Huntington, porque existem inúmeras políticas, multidisciplinaridade, a eliminação dos sintomas, desenvolvimento tecnológico e científico, para que cada dia mais tenhamos medicações para enfrentar a própria doença, a discussão sobre cuidadores, a necessidade de auxílio previdenciário. Então, eu encerro apenas dizendo que nesse correr da vida, que o poeta diz que às vezes embrulha tudo, eu tive a oportunidade de conhecer a Edília Miranda, e ali na sua casa entender o que representa a doença de Huntington e, a partir daí, numa proposição que já foi aprovada aqui no Distrito Federal, como uma lei distrital, que nós possamos ter essa lei nacional do dia de Huntington, para que nós possamos conscientizar, sensibilizar o poder público e avançar para que tenhamos as condições de enfrentar os sintomas e de possibilitarmos todos os direitos assegurados às pessoas e aos familiares de quem carrega essa doença. Muito obrigada, deputada Maria Rosário, e gratidão, Edília, por ter tido a oportunidade de conviver com você, com a sua dor. Eu vou repetir, e assim concluo, de 14 irmãos, 8 se foram. E ela estar aqui conosco para poder assegurar que tenhamos essa luta constante, incessante, para que tenhamos este dia, que é apenas um instrumento para tantas outras discussões e reivindicações importantes para este país. Bem, meus amigos e minhas amigas, esse pronunciamento da deputada Érica Cocai, autora do projeto de lei que institui o Dia Nacional da Doença de Huntington, já justifica por si, além do pronunciamento de todos aqueles e aquelas que aqui usaram da palavra, a importância de percebermos, retirarmos da invisibilidade as doenças consideradas raras e assegurarmos direitos, para que tudo que é humano seja valorizado, para que a condição humana seja dignificada.
porque a responsabilidade diante de alguém acometido por uma doença complexa como esta, tão pouco conhecida, talvez, dos próprios profissionais de saúde, e ainda menos conhecida no ambiente do direito ou do parlamento, mesmo com jurisprudências que estão sendo construídas, graças ao trabalho de vocês, familiares e associações, prezada Thaís. Mas eu observo que o nosso desafio é justamente o que a deputada Érica coloca no projeto, estimular a pesquisa e a difusão de avanços técnicos científicos relativos à doença, apoiar as atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil em prol dos portadores, estimular ações de informação e conscientização relacionadas à doença, promover debates e outros eventos sobre as políticas públicas de atenção integral e também assegurar que o poder público, não apenas em relação à doença de Huntington, mas às doenças raras de um modo geral, institua, como foi colocado aqui pela senhora Vita Aguiar de Oliveira, uma política definida que ofereça segurança às famílias de que a responsabilidade do cuidado e atenção não acontece apenas na esfera familiar, mas nós somos uma nação, e uma nação precisa cuidar de todos os seus filhos e filhas. Com isso, então, eu agradeço à deputada Érica Cocai, que faz um trabalho diferenciado, um trabalho humanista das mais importantes. O Arthur Rota me diz que a Comissão de Seguridade Social e Família mudou a data, a pedido da ABH, do dia 15, por emenda, para o dia 27 de setembro. Então, nós vamos já também nos comprometer, na medida que isso já foi dialogado antes na Comissão de Seguridade Social e Família, em acolher a emenda que foi aprovada da Comissão de Seguridade Social e Família, porque a Thaís me alertava que o dia 27 é a data que marca internacionalmente também um momento científico, não é, de reconhecimento importante da doença de Huntington. Sendo assim, meus amigos e minhas amigas, eu gostaria de passar as considerações finais dos nossos convidados e convidadas, que têm até 3 minutos para o seu pronunciamento, aqueles que desejarem. Pergunta a Roberta Arb, se ela gostaria de usar a palavra, ao Antônio Marcos, a Thaís dos Santos. Pode ser Thaís? Então, já passamos a Thaís. Pois não, Thaís. Thaís dos Santos Miranda. Eu quero agradecer, pedir desculpas aqui, porque eu acabei me exacerbando e é muito difícil para a gente estar tratando sobre esse assunto. Agradecer a acolhida dessa casa, que é muito confortante a gente ter essa sensação de que realmente está sendo ouvido depois de tantos e tantos anos. E agradecer a cada um de vocês que, de alguma forma, eu sei que vão multiplicar o que ouviram aqui hoje e fazer parte dessa rede de conscientização dos outros para com a nossa família. Então, muito, muito obrigada por quem dedicou 5 minutos, 10 minutos aqui para estar ouvindo, para estar participando e para estar entendendo de alguma forma o que a gente passa todos os dias e estar junto com a gente nessa luta. Obrigada mesmo. Obrigada, Thaís, e jamais se desculpe. Esse é um lugar da cidadania, é o seu lugar, é o lugar para a gente compartilhar as necessidades do Brasil e os desafios de um Brasil mais justo. Nós é que agradecemos, em nome da Comissão de Constituição e Justiça e da Câmara dos Deputados. Pergunto se a Tatiana Henrique Santos gostaria de usar a palavra. Também para suas considerações finais. Gostaria de novamente agradecer, reforçar a importância desse momento, de estar aqui com vocês hoje. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a transmissão, tanto no site, quanto da Câmara, quanto lá pelo YouTube, em todos os canais, todas as famílias que estão conosco aqui. A gente não está sozinho, a gente está carregando todos vocês nessa missão, nessa grande responsabilidade de estar aqui lhes representando. Então, agradeço a todos os meus colegas aqui da associação, a todos os deputados, enfim, todos vocês, por reservarem esse tempo para ouvir sobre essa doença, para realmente multiplicar, como a Thaís bem falou. E, Thaís, meu abraço carinhoso daqui
para você. Obrigada por tanto, por ter nos tocado tanto com o seu depoimento tão bravo, tão cheio de coragem, tão cheio de inspiração para todos nós. E a todos os demais que falaram aqui hoje, a deputada também que conduziu tão sensivelmente todo esse debate, todas essas informações. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Muitíssimo obrigada pela sua participação, psicóloga Tatiana Henrique Santos. Eu retorno aqui porque eu vi que a doutora Roberta Arbissaba Rodrigues Pinto está conosco na tela, então se ela quiser fazer suas considerações finais agora, por favor, doutora. Eu agradeço, deputada, pela oportunidade. Tudo que foi falado aqui é o que nós normalmente escutamos em consulta, e até um depoimento pessoal, muitas vezes, alguns colegas perguntam, mas como você trata, o que você faz? Eu falo, é um ambulatório cheio de beijos e abraços. E essa é a nossa realidade. É extremamente gratificante trabalhar com os pacientes com Huntington. Existe um amor mútuo, porque, na verdade, eu me emociono, porque o que nós podemos dar nesse momento, por enquanto, é realmente a nossa troca de almas, porque existe uma confiança muito grande por parte dos nossos pacientes e um amor muito grande por parte do especialista. Mas, infelizmente, eu concordo com a fala de todos os colegas, ainda nós temos muito a caminhar para poder promover o conhecimento dessa doença. São poucos ainda os especialistas no Brasil, e eu acho que é um cenário que precisa ser modificado. Mas eu agradeço demais a abertura que vocês nos deram aqui para a gente poder tratar melhor os nossos pacientes. Doutora Roberta, muito obrigada. Nosso agradecimento aos especialistas e a todos os profissionais, todas as profissionais de saúde também, que conseguem dedicar-se dedicam suas vidas, na verdade, à pesquisa, à ciência, mas também ao cuidado e atenção com quem está diante de si em alta vulnerabilidade e merece o melhor de nós. Muito obrigada, então. Senhora Júlia Gamba, gerente de comunicação da Associação Crônicos do Dia a Dia. Eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente por essa oportunidade de a gente contribuir de alguma maneira para esse momento tão importante na mitigação desses impactos relacionados à doença de Huntington. E reitero aqui essa importância da conscientização, da visibilidade dessa causa. E como eu mostrei até na minha apresentação, né, a gente acredita muito que informação é o melhor remédio, informação salva vidas. E assim como momentos importantes como esse, então agradeço imensamente a todos. Juntos somos muito mais fortes. Obrigada. Muito obrigada, Júlia. A sua apresentação e das demais pessoas que fizeram suas apresentações, eu creio que talvez já estejam aqui com a Câmara. A assessoria técnica me diz que sim. Eu peço licença a vocês para distribuir aos parlamentares no momento em que estivermos em votação da matéria, acrescentando ao relatório. Então, se vossas senhorias concordarem, já estando aqui, nós vamos... eu vou acrescentar ao relatório, como anexo, as apresentações que aqui foram feitas como argumento, porque vocês falaram muito melhor do que eu possa falar aqui. Então, já convencem muito mais, apesar de não ser necessário. Patrícia Pérez de Souza, coordenadora geral de atenção especializada do Ministério da Saúde. Patrícia, você gostaria de usar a palavra? Sim? Então, olha, só agradecer e dizer que eu, pessoalmente, corroboro com todas as falas, fiquei muito sensibilizada, eu sou da área de saúde e conheço essa realidade que foi dita. Então, no que o Ministério da Saúde puder fazer para contribuir, pode ter certeza que nossos esforços vão estar voltados para isso. Muito obrigada, Patrícia, pelo trabalho também e sua presença aqui. E antes de passarmos a senhora Vita Guiar de Oliveira, eu pergunto se o senhor Antônio Marcos Gomes Ferreira está e quer usar a palavra.
Eu creio que talvez tenha... Tá, não, ele está assim, agora que eu estou conseguindo olhar melhor aqui na nossa tela. O senhor gostaria de usar a palavra, senhor Antônio Marcos? Ok, agradecer a todos, agradecer a deputada Maria do Rosário, a deputada Érica Cocai por seu discurso muito bonito, né? Que realmente condiz com a realidade das pessoas da doença de Huntington. E agradeço a todos que colocaram aqui seus conhecimentos, a doutora Roberta, a pessoa a Júlia Gamba, do CDD, a dona Vita Aguiar, a Tatiana Henrique, enfim, a todos. Tá? E faremos juntos essa luta e vamos também lutar para a inclusão da doença de Huntington no rol das doenças graves, que é a Lei 8.213 do INSS. Obrigado. Muito obrigada, vice-presidente da Associação Brasileira Brasil Huntington, Antônio Marcos Gomes Ferreira. E agora, por último, ouviremos a presidenta da Associação Brasileira Brasil Huntington, a senhora Vita Aguiar de Oliveira, nas suas considerações finais. Sim, também, né, quero agradecer imensamente, em nome da BH. Foi uma audiência de grande esclarecimento, né? Eu faço até uma divisão, a gente trabalhou no campo da emoção, né? Da troca, dos depoimentos, todos muito sensibilizados, inclusive até a fala da deputada Érica Cocai nos sensibilizou bastante, o conhecimento que ela teve através da família da Miranda, né, da Edília. E aí, no campo da razão, é os encaminhamentos, né, da deputada Maria do Rosário, né? Isso que a gente tem que primar para essa questão dos encaminhamentos, né? Entender que o Dia Nacional, 27 de setembro, o dia da doença de Huntington, né? Ele vai trazer benefício nessa questão da conscientização, nas lutas, no engajamento das lutas das políticas públicas, né? E daqui sair, né, esse compromisso com o PCDT, compromisso com a doença de Huntington dentro do centro de referência já existente pelo Brasil afora. Nós temos de 21 centros de doenças raras, então a doença de Huntington tem que estar inserida. E seria a doença de Huntington na cartilha, na caderneta dos raros. Precisamos de ter este compromisso aí com o Ministério. Também, né, trabalhar com esse benefício social, que é muito importante, trabalhar com a inclusão da doença de Huntington no rol das doenças graves, né? Então, vê assim, nesse campo do trabalho, nós temos muito o que fazer, né? E assim, é uma luta assim, constante, né? A gente não para, isso que nos move. Então, a gente quer muito o apoio de vocês aí da Câmara, depois do Senado, né? Para novas lutas e novas conquistas, tá? E do Ministério, do PCDT, né, da Conitec também. Depois nós temos que trabalhar, provavelmente, com trabalho de inclusão de medicamento no SUS, né? Então a gente tem uma luta assim, enorme pela frente, tá? Muito obrigado, agradeço todos os participantes, todas as famílias, todas as pessoas, né? Estamos extremamente sensíveis com esta audiência. Muito obrigada. Doutora Vita Aguiar de Oliveira, muito obrigada à Associação Brasil Huntington, a senhora. Destacamos em plenária a presença da vereadora e professora do município de Jaboticabal, São Paulo, Paula Faria, e os seus assessores, Matheus e Patrícia. Sejam muito bem-vindos. Da senhora Edília Miranda, que eu considero, até pelo pronunciamento da deputada Érica Cocai, a pessoa inspiradora da construção desta data. A senhora e sua família, em nome de todas as famílias desse Brasil. Muito obrigada. Receba nosso carinho e agradecimento. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação dos nossos convidados e convidadas nessa reunião de audiência pública. Agradeço aos servidores da Câmara e servidoras, doutor Silvio e toda a equipe que deram a garantia dessa reunião. Nós estamos aqui com 61 participantes no E-Democracia e, neste momento, eu encerro os trabalhos. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigada a todos.